Gravando, vamos lá. Queridos alunos, vamos dar continuidade ao nosso encontro de pós-graduação em Direito Imobiliário, com muito amor e carinho, um curso que nós temos sim uma preocupação de sempre levar a prática para você, para que você aprenda de fato a atuar, seja dentro de um cartório como escrevente, seja como advogado, para que você tenha as respostas para ajudar seu cliente, para que você consiga elaborar as estratégias corretas. Nós sabemos que o direito imobiliário ele é complexo, porque é um segmento do direito civil, porém possui conceitos e princípios próprios. Sabemos também que o direito imobiliário ele é um ramo multidisciplinar, que exige mais estudo, com todo respeito a outros ramos, mas exige muito estudo, porque você precisa conhecer muito bem o Código Civil, a Constituição Federal, direito administrativo, direito tributário, não dá para fugir dos tributos, direito do consumidor, direito registral. Então é um ramo que a gente precisa de uma metodologia diferente para que a gente consiga entender de fato. Vamos lá, vamos voltar aqui. O professor quer voltar então no caso, no exemplo prático. Nós terminamos aqui o bloco falando a respeito da ação de adjudicação compulsória. Quando nós falamos da ação de adjudicação compulsória, vale a pena lembrar que é uma ação muito importante do direito imobiliário, é uma ação que nós podemos usar para regularizar imóveis, sim, também uma ação. Nós temos outras ações para regularizar imóveis, como a ação também, a chamada ação de divisão de marcação de terras, que já mencionamos, também a ação de retificação de estudo público. Nós temos diversas ações, medidas judiciais para regularizar um imóvel. E temos também vários procedimentos administrativos. Nós até mencionamos aqui a REURB. A REURB é um procedimento administrativo para regularização fundiária. A REURB você consegue através de um protocolo, um requerimento na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, que a lei obrigou o município a ter. Essa comissão vai analisar, vai pedir novos documentos, se houver a necessidade, normalmente existe a necessidade. Juntando esses documentos complementares, a própria prefeitura, a própria comissão, ela dá o seu devido andamento ao processo de regularização fundiária. Lembrando, nós até conversamos sobre isso, que muita gente acha que a REURB vai entregar o registro. Ela não entrega registro, ela entrega, na verdade, um título. Esse título pode ser um título de posse e pode ser um título de legitimidade. Sobre a área vai depender da situação. A ação de adjudicação compulsória, nós conversamos muito bem aqui no nosso encontro, é uma ação que obriga o vendedor a transferir a propriedade, uma vez que foi devidamente pago, o valor foi pago. Os compradores conseguem provar a quitação através de um recibo, de um comprovante, via Pix, via transferência, via DOC, via TED, consegue provar o pagamento. Talvez uma transferência de um carro, que foi dado como parte de pagamento. Então nós temos nessa situação, de fato, realmente uma ação que, em regra, deveria resolver. Porque uma vez que eu consiga provar que eu paguei, uma vez que eu consiga provar que tenha um contrato, um instrumento particular de promessa, de compromisso, devidamente registrado, averbado, nós temos uma situação de um notório direito de registro. Mas muitas vezes, nós conversamos aqui, muitas vezes eu não consigo registrar a carta de adjudicação, não é carta de arrematação. Carta de arrematação é quando eu compro no leilão. Eu não consigo porque o cartório nega o registro, uma vez que o cartório entende que existem vícios. Esses vícios podem ser diversos, nós temos mais de 30 vícios que podem ocorrer. O cartório de registro de imóveis pode negar o registro da carta de adjudicação com base em vícios de formalidade, talvez um ato de formalidade, a escritura pública não foi feita, foi feito um compromisso através de instrumento particular. O cartório também verifica erros de digitação. É muito comum o CPF errado, o RG errado do comprador ou do vendedor. Isso pode impactar na negativa, claro que pode também. É muito comum também erro no nome. Nós sabemos que o brasileiro, quando casa, ele pode alterar o nome, usando o sobrenome da esposa, a esposa usando o sobrenome do marido. Talvez num divórcio, numa separação, isso não foi retificado. Não que seja obrigatório, mas talvez não foi retificado porque voltou a usar o nome de solteiro ou de solteira e não cuidou da documentação. Existe uma inconsistência em relação ao nome. Existem nomes diferentes e documentos diferentes. Também é um motivo que o cartório nega o registro da carta de adjudicação.
Outro motivo também é o erro contratual, o erro de objeto. Muitos operadores do direito, que não são estudiosos da área do direito imobiliário, acreditam plenamente que contrato é contrato. Tudo é compra e venda, né? Tudo é compra e venda. Professor Júlio, eu vou comprar um imóvel, compra e venda. Professor Júlio, eu vou emprestar um imóvel, compra e venda. Assim? E não é, nós sabemos que cada contrato, cada título representa um objeto. Se você pegar locação, é o empréstimo gratuito? Não, empréstimo oneroso. Comodato é empréstimo gratuito. Deixa de lado esses contratos. Vamos trabalhar com os contratos de negociação de alienação. Quais são os contratos de negociação de alienação que você está craque? Compra e venda, pagamento à vista. Artigo 108 do Código Civil, eu tenho que fazer através da escritura pública. Por que através da escritura pública? Porque a escritura pública, de fato, é um requisito, conforme o artigo 108 do Código Civil, para que eu consiga registrar. Depois eu tenho a promessa, nós já conversamos aqui, a promessa é antes. O ideal é que eu faça a promessa antes do habites. Imóvel na planta é promessa. A partir do momento que eu já tenho a habites, a autorização, já tenho a construção do empreendimento, o contrato muda de nome. Ele vai ser compromisso, se o pagamento for parcelado, vai ser um contrato de alienação fiduciária se for financiado, e vai ser um contrato de compra e venda se for à vista. Antes de todos esses contratos, eu posso fazer um pré-contrato para fechar o negócio, para amarrar o negócio. Tem as sessões ainda, a sessão de direito possessório, conforme anunciado 492, é um direito sui generis, é um direito autônomo, exclusivo em relação aos outros direitos. Existe ainda o contrato de cessão de direitos hereditários, estou comprando direito de herança, para exercer o direito de herança, para ser legítimo a fazer o inventário. Existe uma criação doutrinária recente, que é o contrato de cessão de direitos. Alguns tabeliões utilizam para substituir a escritura de posse. Então nós temos no mundo do direito imobiliário vários contratos específicos de direito imobiliário. Por mais que temos sim em mente e usamos muitos contratos em espécie lá de direito civil, nós temos os contratos próprios de direito imobiliário. Quando eu falo dessa situação, vale a pena lembrar também que a adjudicação compulsória, eu preciso sim de um contrato de compra e venda, promessa ou compromisso. Segundo a doutrina e a jurisprudência, eu não posso usar uma ação de adjudicação compulsória com base numa cessão de direitos. Então, seria um erro, hein? Professor Júlio, eu vou fazer uma ação de adjudicação compulsória porque eu comprei a posse, cessão de direitos possessórios e o vendedor sumiu. Não tem lógica, né? Porque a cessão de direitos possessórios você não está comprando o registro, você está comprando a posse. E a mesma coisa acontece com os direitos hereditários. Então nós precisamos ter muita atenção em relação a isso, porque a confusão, muitas vezes com a posse e o direito de propriedade, ela é constante. É uma confusão que é feita por muitos operadores do direito, advogados, defensores. Nós temos o excelente aluno, o Rogério, fera, defensor público aqui conosco. Nós temos muitos operadores do direito que ainda confundem, sim, posse com propriedade, posse com domínio. E quando eu falo dos operadores de direito, eu incluo os juízes. Nós temos magistrados que não têm aquela visão prática, conhecimento específico sobre o direito imobiliário e acaba, assim, confundindo muito posse com propriedade. São direitos diferentes. Nós já conversamos aqui que temos que olhar para o imóvel e enxergar 3 direitos. Direito de propriedade, direito de posse, enunciado 492, fundamentando o que eu estou falando, e os direitos hereditários. É isso que o mercado imobiliário enxerga, né? É isso que deve ser feito numa transação imobiliária. Identificar o que eu estou comprando. É direito de registro, é direito de posse, é direitos hereditários. Isso faz a diferença até para uma regularização. Então, na ação de adjudicação compulsória, o grande objetivo é forçar o vendedor a transferir o ato translativo. Essa transferência deve ocorrer em virtude de um contrato de compra e venda, compromisso ou promessa. Esquece as cessões. Tem cessão, não é adjudicação compulsória. Vamos trazer aqui a súmula. Eu tinha mencionado para você que para fazer a ação de adjudicação compulsória não existe a obrigatoriedade de ter o registro ou a averbação do contrato, do contrato de compra e venda, promessa ou compromisso, tá? E a súmula é a 239, essa súmula é importante, hein? Essa súmula deve aparecer na sua peça, na sua petição. Lembrando que a ação de adjudicação compulsória é uma ação que não adianta escrever muito, nós temos que trabalhar na ação de adjudicação compulsória até 10 laudas, no máximo, senão fica uma petição, fica uma exordial exagerada. É uma ação que eu não trabalho muitos fatos, não adianta falar que no dia, além de comprar o imóvel, comprou 20 ovos caipiras, não adianta entrar nesses assuntos não pertinentes.
Na ação de adjudicação compulsória, você tem que ser muito direto. Foi comprado imóvel, foi adquirido imóvel através de instrumento particular ou instrumento público, de promessa, compromisso, compra e venda, cessão não entra. Isso que faz a diferença, né? Então, eu falo que nos fatos de uma ação de adjudicação compulsória, se você escrever muito, você vai se perder. E o fundamento da ação de adjudicação compulsória também não adianta inventar moda. São esses fundamentos aqui, são essas teses que o professor está passando para você. A primeira tese, então, é a súmula 239, e essa súmula, ela é importante, porque ela esclarece de forma definitiva que não existe a obrigatoriedade de fazer o registro ou a averbação no cartório de imóveis para usufruir da medida judicial da ação, tá? Essa súmula é do Superior Tribunal de Justiça, hein? Então, é do STJ, tá? Do STJ. O que diz a súmula, então, 239? Olha só, o direito à ação, né, de adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, não condiciona. Quando nós falamos da ação de adjudicação compulsória, não existe um vínculo ou uma obrigatoriedade no sentido de registrar. Essa jurisprudência é pacífica, tá? Pacificada, então é uma tese que nós podemos e devemos usar, uma tese muito importante. O fundamento também aparece aqui da ação de adjudicação compulsória, vale a pena você usufruir na sua ação, o artigo 1418. O artigo 1418 ele esclarece também muito bem: o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros. Então, veja, a ação de adjudicação compulsória pode ser também usada em relação a terceiros, tá? A quem os direitos desses foram cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar. Se houver recusa, requerer o juiz a adjudicação do imóvel. Então, o judiciário vai tentar forçar, através de pena de multa, assim como acontece na ação de obrigação de fazer, o vendedor a transferir, o vendedor, os vendedores. Se o vendedor não transferir, ou se o vendedor ou os vendedores não forem localizados, aí o judiciário pode expedir um documento que chama o quê? Carta de adjudicação. Esse documento, essa carta de adjudicação, ela vai ser levada a registro. A própria parte, o autor, o advogado, a advogada desse cliente, dessa parte, vai levar no cartório, fazer o requerimento, e o ideal é que consiga o registro. Nós conversamos que na teoria tem que conseguir, na prática nós temos muitas negativas em relação ao registro dessa carta de adjudicação. Então, ponto importante, ponto relevante também, tá? Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Olha só, tem que existir a existência de uma promessa de compra e venda. Eu posso substituir a promessa, então, por um contrato de compra e venda, ok? Eu posso substituir também a promessa por um contrato de compromisso, ok? Não posso, não devo jamais substituir por cessões, ok? Cessão de direitos possessórios, hereditários, cessão de direitos não faz a vez, não cumpre o requisito. Para fazer a ação de adjudicação compulsória, eu preciso lembrar também, e é um fator importante, a quitação. Não adianta eu ter só o contrato escrito, tem que ter o contrato escrito, né? Dentro desses três títulos. Além do contrato escrito, eu tenho que ter a prova da quitação. Com a prova da quitação, eu tenho a legitimidade para fazer a ação de adjudicação, tá? Então, ponto importante e relevante também. Inexistência de previsão do direito de arrependimento. Também é uma discussão. Professor, tem direito de arrependimento dentro do contrato? Tá. Se existe direito de arrependimento, tem que ficar muito claro pela parte contrária que a parte contrária desistiu. Aí é até uma tese, uma linha de defesa contra a ação de adjudicação compulsória, tá bom? Cuidado, outra confusão que é feita na prática, a ação de resgate. Você lembra da ação de resgate? Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de estudar essa ação lá na graduação, né? Infelizmente, né? A ação de resgate, eu quero o imóvel de volta. Por quê? Eu sou vendedor. Eu negocio com o comprador e exijo que dentro desse contrato de promessa, compra e venda, contrato preliminar, tem uma cláusula chamada cláusula de resgate ou cláusula de retrovenda, que é o nome mais utilizado. Isso aparece a partir do artigo 505 do Código Civil. Se nessa negociação existe essa cláusula dentro de um contrato, o que eu posso fazer diante disso? Eu, vendedor, eu posso voltar atrás. Eu, vendedor, posso voltar atrás. Eu notifico o comprador e falo: comprador, desculpa, mas você na época comprou esse imóvel, você aceitou a cláusula de retrovenda e eu quero esse imóvel de volta.
eu quero comprar de você. Retro, quero voltar atrás, retrovenda. Eu não vou te gerar prejuízo nenhum, eu vou pagar o valor que você me pagou, corrigido, mais as benfeitorias que você me provar que foram feitas no imóvel. Vamos dizer que o comprador se negue, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou sair, não quero saber, essa cláusula para mim não existe, isso aí foi uma cláusula que eu assinei, mas não li, isso aí não vale nada. Cabe ao vendedor, ou aos vendedores, eles possuem a partir desse momento, com a cláusula de retrovenda, o direito de pedir o imóvel de volta, judicialmente. Nome da ação, ação de resgate. Por que eu estou trazendo no nosso estudo aqui a ação de resgate? Porque existem colegas que confundem a ação de adjudicação compulsória com a ação de resgate. Alguns colegas não conhecem a ação de resgate, não lembram da ação de resgate, e numa situação dessa, procura utilizar uma ação de adjudicação compulsória. Não é a medida judicial cabível, não é a medida judicial adequada. Seria um grande erro utilizar de fato a ação de resgate, porque não é a medida processual adequada. Tá? Então, ponto relevante e ponto importante também. Vamos lá. A ação de adjudicação compulsória, qual que é a linha, a tese de defesa? Então, a tese de defesa, quando você está do outro lado, você foi contratado para fazer uma defesa, é alegar alguns pontos. É uma ação de poucas teses, quando você advoga para o vendedor, para o vendedor que não transferiu a escritura definitiva. Quando você advoga para o vendedor, a primeira tese que aparece, de fato, nós já discutimos isso em aula, é a tese da negativa de quitação. Então, se você provar que não houve a quitação, é a primeira tese que você pode usar, negativa de quitação. É uma boa tese. A segunda tese que você pode utilizar também, vício no instrumento. O que é o vício no instrumento? Volto a falar. Foi feito um contrato de cessão de direitos processórios, foi feito um contrato de cessão de direitos hereditários, uma cessão de direitos. Não há que se falar, não existe um contrato de promessa, compromisso ou compra e venda. Então, também vício de objeto, vício de contrato. É uma tese também muito utilizada também. Professor, eu posso usar a tese que não foi feita a verbação. Eu posso usar, cuidado, tá? É uma tese atualmente falha, porque nós já acabamos aqui de falar sobre a súmula. Essa súmula, ela de fato, ela acabou com a situação de não poder utilizar a ação de adjudicação compulsória quando não existe a verbação, que é a súmula 239. O direito de ação de adjudicação compulsória, não se confunde com o registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, ficou muito claro. Então, seria uma tese muito fraca, nesse sentido. Nós temos também, como base legal, além do Código Civil do artigo que eu passei para você, além dessa súmula, nós temos algumas legislações antigas a respeito da adjudicação compulsória, tá? E aí, nesse parecer que você vai entregar para o seu cliente, nesse caso concreto, nesse caso prático, você tem que lembrar que existe, é importante. Nós temos o Decreto-Lei 58 de 37, olha como é antigo, hein? Esse Decreto-Lei 58 de 37, ele traz, sim, de fato, mais os artigos 1417, 1418, traz a fundamentação da ação de adjudicação compulsória, tá? A legislação também, ela traz aí a possibilidade da outorga marital ou outorga uxória. O que é isso, professor Júlio? Normalmente nessas ações, gente, essas ações imobiliárias, pronto, fica mais didático. Normalmente nessas ações imobiliárias, quando o sujeito é casado, ou ela é casada, eu preciso que essa pessoa faça parte do polo da ação, o companheiro, a companheira, e caso não faça, eu tenho que juntar uma declaração chamada declaração uxória ou marital, uma simples declaração de ciência da ação, tá? Então, também a jurisprudência pacificou nesse sentido a necessidade dessa autorização. Também vale a pena bater um papo. Em relação ao procedimento, professor Júlio, procedimento dessa ação. Nós temos em relação ao procedimento, é uma ação de procedimento comum, não é uma ação de procedimento especial, não é. É uma ação que após a distribuição da exordial, normalmente o judiciário vai pedir a citação, vai fazer a análise, tem que pedir se é gratuito ou não, um despacho para emendar algum ponto, algum documento, por isso é uma ação que não pode ser distribuída sem um contrato. Ah, professor, eu distribuí sem um contrato, o juiz vai pedir para emendar, o judiciário vai pedir para emendar, então muita atenção a isso. Outro ponto que eu quero falar com você, hoje, como na grande maioria o processo é digital, já tivemos alunos aqui da pós-graduação que me procuraram, distribuindo a ação de adjudicação compulsória, e sabe o que fizeram? Juntaram um contrato faltando folha.
processo digital, não percebeu, não sei como, cuidado, hein? Então nós temos que juntar o contrato na íntegra, com muito cuidado, e temos que juntar também a prova da quitação, né? Então, através dos recibos, comprovantes, isso é fundamental para o devido procedimento. Após essa análise primária, ocorre o pedido de citação para que a parte apresente a contestação. Professor Júlio, em relação aos pedidos liminares de tutela antecipada, não existe nenhum impedimento legal no sentido de não pedir a tutela antecipada, mas eu adianto aqui que dificilmente você vai conseguir êxito, é quase impossível uma tutela antecipada no que diz respeito à adjudicação. Ah, professor, mas eu quero manchar a matrícula, então talvez a alternativa que você tenha é fazer a averbação premonitória, porque a antecipação de tutela numa ação de adjudicação compulsória, ela fica prejudicada sim, porque é uma discussão que merece o contraditório para a defesa, sem falar que nós estamos mexendo com cartório. Eu não posso antecipar um registro lá no cartório, ficaria muito difícil sem a carta de adjudicação. Há algo inviável, tá? Então, esse pedido, não digo que seja incompatível, mas não é um pedido que você vai ter sucesso. Então, já adianto isso também. Como em qualquer ação, essa ação de adjudicação compulsória, eu trabalho com provas documentais. Todas as provas documentais, documental em sentido estrito, documental pericial, pode ser pedido uma perícia sim, posso trabalhar com a prova de inspeção judicial, posso trabalhar ainda com atas notariais, isso é possível. Não é muito comum também nessas ações nós termos audiência, não é muito comum, mas nada impede, conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil atual, pedir uma audiência de conciliação e até mesmo pedir uma audiência de instrução de julgamento para que você faça a prova de forma oral. Não é muito comum, mas também não existe nenhum impedimento em relação a isso, tá? Então vale a pena bater um papo sobre isso. Quando eu falo do fórum competente, nós temos o Código de Processo Civil, que traz aí a localização do imóvel. Então não resta dúvida que essa ação deverá ser distribuída aonde está localizado o imóvel. Então essa é a competência. Quando nós falamos aqui em relação ao valor da causa, também é o valor do negócio. Nós temos o artigo 292, que trata muito bem, deverá ser feita essa ação utilizando o requisito do artigo 319 com o valor do negócio. É o valor que aparece no contrato, o chamado contrato de compra e venda, promessa ou compromisso. Então também não resta dúvida, importante acertar o valor da causa, porque se você errar, você sabe muito bem que vai ter um pedido de emenda e você vai recolher as custas de forma errada, né? Talvez até mais onerosa. Então, muita atenção em relação a isso. Eu volto a falar que é uma petição, nós temos algumas petições aqui, 3 folhas, Por que eu trago essa petição de 3 folhas? Porque nós ganhamos uma ação de adjudicação compulsória recentemente com 3 folhas. Então não é uma ação que você vai usar a técnica de escrever muito, 30 folhas, 20 folhas, não. Isso não é ágil, isso não é técnico, tá? É uma ação que você vai trabalhar com base no direito de fato constituído. Eu paguei, eu quero a escritura pública definitiva que foi prometida para mim. Então muita atenção e muito cuidado em relação a isso, tá? Queria trazer